Olá, boa noite para você que se liga a partir de agora no nosso programa, em mais um programa Entrevistas com o Raniel. Hoje eu recebo Daniel Trindade, uma pessoa que de fato já é referência aqui no nosso estado, tanto pelo lado social e agora pelo lado político. Antes eu vou ler um breve histórico da vida dele, Daniel Trindade, que já digo, muito antes de começar a entrevista, conheço ele há mais de 25 anos e ele nasceu no estado do Pará. Foi criado aqui em Roraima, lá no Caetano Filho, popularmente conhecido como Beiral. Hoje é o Parque do Rio Branco. Ele é filho de uma família humilde. Daniel Trindade, por meio dos estudos, do trabalho e da disciplina, construiu a sua trajetória de vida. Tornou-se graduado em Direito, Língua Portuguesa, Administração, Filosofia e Ciências da Religião. Buscando constante aperfeiçoamento, concluiu 7 pós-graduações. Você ouviu muito bem, 7 pós-graduações, além de mestrado e doutorado em Direito. A sua caminhada é a prova de que o conhecimento abre portas e gera mudanças reais na vida de qualquer pessoa. No esporte, Daniel encontrou outra grande escola de valores. Tornou-se medalhista mundial, pan-americano e internacional de jiu-jitsu, além de uma referência nacional e regional como lutador profissional de MMA. Foi nas competições que fortaleceu princípios que o acompanham até hoje, como disciplina, respeito, coragem, superação e compromisso com resultados. Ao longo da sua carreira profissional, acumulou experiências em diversas áreas. Atuou como agente de Polícia Civil, analista do Tribunal de Justiça aqui do Estado, advogado, delegado de Polícia Civil, professor de Língua Portuguesa e Direito, além de empresário. Essa vivência toda permitiu que conhecesse de perto os desafios enfrentados diariamente pelas famílias aqui de Roraima. Mais do que construir uma carreira, Daniel decidiu dedicar a sua vida a servir pessoas com esse propósito, idealizou e liderou projetos sociais que hoje transformam milhares de vidas em todo o estado. Daniel, que história, né? Aqui é uma maneira resumida, mas que dá para explanar muito bem aí para quem nos assiste, né? O que você trilhou até aqui, onde você chegou e aonde você quer chegar. Boa noite, Daniel. Boa noite, Raniel. Obrigado pela oportunidade, mais uma vez estar aqui falando um pouquinho sobre a minha vida, sobre meus projetos e sobre política também. E por falar em política, Daniel Trindade é candidato a deputado federal aqui pelo estado de Roraima. Inclusive, as pesquisas estão bem favoráveis, né, Daniel? Graças a Deus. Todas elas? Melhorando. Cada semana a gente melhora um pouquinho. Daniel, de onde veio essa vocação política? Na verdade, a política veio como uma construção na minha vida. Eu fui candidato a prefeito no município do Cantar. A gente bateu na trave lá, mas eu acho que foi um aprendizado pra gente. E de lá eu decidi, na semana seguinte, que eu seria candidato a deputado federal. E estou hoje nesse projeto. Daniel, a gente observando suas redes sociais, vê que não só agora, mas sempre você percorreu todo o estado, vendo muitas coisas erradas, muitas mazelas por aí. Sim. E com relação a essas mazelas, até que ponto isso afeta a saúde pública no interior do estado? Na verdade, a saúde pública do interior está abandonada. Na verdade, não só do interior, né, da capital também. A gente precisa de uma reestruturação, um aporte financeiro adequado, mas, acima de tudo, uma fiscalização. O que se precisa hoje na saúde é fiscalizar para onde está indo o dinheiro público, quais empresas estão sendo contratadas, como é que está sendo executado o serviço ou prestado, fornecido o produto ou prestado serviço. A gente precisa analisar com muito cuidado o que está acontecendo. E esse é o papel do parlamentar, um dos, na verdade, mas é de fiscalizar para entender. Porque não tem lógica a gente estar com essa crise dentro da saúde como está hoje. É o Estado matando as pessoas literalmente, porque se você não tem um atendimento adequado, se não tem um acompanhamento de um profissional especialista, se você não faz uma cirurgia ou não faz um tratamento, um acompanhamento com remédios, você vai morrer. E isso é o que está acontecendo dentro do estado de Roraima. E a gente sabe que a Secretaria Estadual de Saúde é uma das mais ricas do estado, isso sem falar nas emendas federais que vêm, né, Daniel? Isso deveria ter um peso muito grande favoravelmente à sociedade, né? O orçamento da saúde passa de bilhão. Né? Fora isso, 50%
do orçamento para as emendas parlamentares tem que ser destinada à saúde. Então, a gente não consegue, num primeiro ponto, entender o que está acontecendo com a saúde de Roraima. E é preocupante. É preocupante porque eu tenho família, eu tenho pais, tenho filhos, que uma hora vão precisar do nosso sistema de saúde. A gente é excessivamente tributado, buscando, pelo menos, que a gente tenha um serviço de qualidade que a gente não tem em Roraima e no Brasil. Analisando o cenário atual da saúde, um deputado federal, no caso, ele poderia contribuir mais, além da fiscalização. De que forma? Com emenda parlamentar, fazendo uma pesquisa, quais são as principais necessidades, e em cima disso ele fazer o quê? Investir o recurso. É importante. E não só investir, como fiscalizar a destinação. Porque a nossa preocupação hoje são o que é como está sendo prestado esse serviço. Está sendo regular ou não? Está sendo eficaz ou não? A gente tem que entender toda a sistemática. Alguma coisa está acontecendo, porque está errado. E as pessoas estão sendo prejudicadas. Os municípios aqui do estado, líderes na aquisição de emendas parlamentares, inclusive isso tem sido noticiado a nível nacional e até mesmo internacional, são alguns municípios do sul do estado. E por falar em sul do estado, você esteve lá em Rorainópolis recentemente, sim, né? Sim. Eu, há uns 15 dias também visitei o município. E as denúncias relacionadas àquele hospital, que deveria ser um hospital de fato de referência, né? Chegam praticamente todos os dias através das minhas redes sociais e eu tenho certeza que através das suas também, né? E a gente se pergunta, para onde foi tanto dinheiro, Daniel? Daniel, eu fui fazer uma visita a um senhor que tinha sofrido um acidente, né? E perdeu 3 dedos da mão. E quando eu cheguei lá, eu vi um hospital cair nos pedaços. Totalmente insalubre, cachorro dentro do hospital, que era para ser 100% higienizado. Eu registrei, filmei, mas isso mostra a preocupação. A gente precisa cuidar da nossa saúde. Nossa saúde está um caos, de cabeça para baixo. Se vocês tiverem curiosidade de entender como é que está nosso sistema de saúde hoje, é ir no local e ver a realidade. Os hospitais estão caindo nos pedaços. O de Rorainópolis eu fiquei assustado. E dentro do hospital, pessoas nas macas, pessoas deitadas, pessoas recém-operadas ali, com um cachorro dentro. Que higiene tem num hospital desse? Isso eu vi. Daniel, bate uma tristeza quando a pessoa sabe, você que é um cara inteligente, você que é um cara que acompanha de fato o que a sociedade passa, bate uma tristeza ao ver que tanta coisa deveria ser feita e nada é? Na verdade, Raniel, a gente às vezes tem que olhar para a gente mesmo. Será que a gente está fazendo a escolha certa? Porque se tem governadores, se tem deputados, senadores, prefeitos, fomos nós que colocamos eles lá. Será que a gente está fazendo a escolha certa? Será que a gente de fato está escolhendo gestores, pessoas capacitadas e comprometidas com o bem comum? A culpa indiretamente é nossa. E a gente tem que corrigir esse erro. E tem um prazo, né, Daniel? A cada 4 anos a gente pode fazer essa modificação falando a nível estadual. Daniel, eu tenho certeza, você que me conhece também, aliás, nós nos conhecemos há muito tempo, e o Daniel sabe que eu sou apresentador ativo ali na TV, fiscalizo também muito. A gente também vê muitas mazelas na educação, Daniel. Sim. Hoje, principalmente no interior e na periferia, a gente está com um ensino de base e um ensino médio comprometido. Hoje a gente não consegue encontrar um aluno de ensino médio que está se preparando para fazer um vestibular que consiga fazer uma frase corretamente. A gente, infelizmente, a nossa educação ela vai ter uma consequência médio e longo prazo. Eu sou professor de língua portuguesa. Então, essa é uma situação que me preocupa muito, a realidade hoje. Nossos professores estão em situações insalubres, nós temos uma perspectiva aí de que mais ou menos 30% dos professores estão doentes. Sobrecarregados, sem incentivo financeiro, sem incentivo do poder público para ter uma qualidade no serviço ser prestado. Isso é o que eu encontrei na internet. Sem ter um incentivo do poder público, nossas escolas estão desestruturadas, sem qualidade para acomodar não só nossos professores, como também nossos alunos. Então, assim, precisamos reformular e buscar uma nova metodologia educacional. E, acima de tudo, a gente dá oportunidade e qualidade de vida para os nossos professores. Porque para você ser um médico, você ser um advogado, você tem que passar pela educação de base, que eu faço parte hoje.
A gente precisa reestruturar, dar uma melhor qualidade salarial, uma reestruturação no plano de cargos e salários, um melhor tempo de descanso, uma estrutura, um atendimento especializado para os nossos professores, porque tu imagina, uma perspectiva de ter uma média de 30% de professores hoje com ansiedade, com depressão, com síndrome do pânico, isso é desproporcional. E isso acaba comprometendo. A gente tem que fazer um estudo para entender onde é que está o erro e corrigir o erro, porque isso indiretamente afeta o quê? Nossos alunos. Porque se os nossos professores têm que pegar atestado médico, têm que se afastar para fazer um acompanhamento e um tratamento que nunca tem uma efetividade, porque tu não tem uma qualidade no serviço público de saúde, como a gente falou agora, a gente compromete a qualidade de vida e o futuro não só dos nossos professores, como dos nossos alunos. Precisa mudar. A gente precisa procurar formas de resolver o problema da educação em Roraima. Porque isso a médio e longo prazo nós vamos ter consequência. Hoje as pessoas estão deixando de fazer instituições públicas para ir para particulares, né? Pela dificuldade que tem e a falta de preparo para você concorrer numa instituição pública, uma universidade estadual, federal. Daniel, ao chegando lá, a primeira coisa que você faria com relação à educação seria uma espécie de auditoria em todo o sistema, em cada município, em cada unidade escolar, porque assim, a gente tem mostrado, inclusive, a infraestrutura de muitos prédios no interior do estado, né, praticamente com o teto caindo sobre as cabeças dos alunos, né? Isso de fato entristece muito, tendo em vista que a educação é um dos pilares, né, de qualquer sociedade, né, Daniel? Com certeza. Eu acho que assim, a gente tem que incentivar. Eu não sou ordenador de despesa, eu não faço parte, não sou o executivo. Mas a gente pode mostrar para governador, para prefeitos, a importância que tem e a gente ajudar com o quê? Concurso público, melhoria salarial, porque isso dá qualidade de vida. Então a gente precisa mostrar isso. Ao mesmo tempo que a gente tem que procurar em Brasília uma forma de captar recursos, ampliar a forma de a gente trazer para o Estado dinheiro para a gente poder subsidiar todos esses nossos interesses. Daniel, eu te conhecendo há muito tempo, sei que você sempre procura dar transparência em tudo que faz, né? Mostrar para a sociedade suas ações, principalmente na área social. Essa transparência vai se estender quando você estiver lá? Com certeza. Eu acho que a gente tem que mostrar o que a gente está fazendo em benefício da sociedade. As pessoas precisam entender qual o nosso papel. Políticos entram e terminam o mandato se a gente entender o que ele fez em nosso benefício. Daniel, nós temos um trabalho social hoje diversificado em várias frentes. Na parte de educação profissionalizante, nós temos mais de 4.000 alunos formados. Na parte de assistência jurídica, mais de 5.000 pessoas beneficiadas, principalmente na questão previdenciária. Nós temos um projeto chamado Farda do Bem, que a gente atende 500 famílias hoje com fardas para as escolas militarizadas, que eu acho que é um outro erro, porque se a pessoa não tem condição, como é que tu vai querer que a pessoa tenha que comprar uma farda que custa uma média de 400, 500 reais? Tem pessoas que sobrevivem hoje do Bolsa Família. Então essa é uma outra coisa que a gente tem que fazer, né? Desonerar as famílias, principalmente em vulnerabilidade social, dessa questão. Hoje nós somos pequenos, eu atendo 500 famílias hoje. Mas a gente, com mandato, a gente pode ampliar muito essa nossa força e tentar convencer o Estado de que nós temos recursos para isso também. Já que você está exigindo uma farda, o Estado tem que subsidiar, porque tem pessoas que não têm condições de comprar uma farda. Então, nós temos a Farda do Bem, que atende hoje 500 famílias. Nós temos um projeto com as igrejas hoje, chamado Tempo de Prosperar, que a gente ajuda atualmente 75 igrejas que estão em desenvolvimento. Como é que a gente faz? A gente faz vários sorteios com boas premiações e a arrecadação deles é toda dele, mas a gente aqui ajuda. Esse Tempo de Prosperar é um trabalho muito bonito também. Agora nós começamos, e eu falei para você que nós fizemos um trabalho de identificação precoce de crianças com limitação intelectual. Porque a gente fala muito do autismo, mas transcende a questão do autismo, é muito mais, é muito maior. E hoje nós trabalhamos com 200 famílias, hoje todas monitoradas e catalogadas. Lá a gente disponibiliza o terapeuta ocupacional, o psicólogo, o psiquiatra, o neuropsicólogo. Então, assim, dentro da nossa disponibilidade, a gente hoje atende 200 famílias. Eu tenho uma preocupação muito grande, que é uma bandeira sua também, que é a causa autista, mas também outras neurodivergências, vou falar assim.
Nós temos hoje um projeto do SER 2 que precisa ser colocado para funcionar, que fica ali perto da Praça Germano Sampaio. Uma estrutura muito boa, que a gente faltou aqui hoje, material humano e estrutural para a gente começar a colocar em prática e ali a gente atender uma média ali de 2.000 pessoas e resolver o problema que a gente tem hoje. E em uma zona muito sensível da cidade, né? Certeza. Que é a Zona Oeste, né, Daniel? Esse é um compromisso que eu tenho. A primeira destinação de recurso que a gente vai fazer é para reativar o SER 2. Daniel, inclusive você falou sobre a questão autista, é uma bandeira que também defendo, né? Muito na TV e com certeza chegando até a Assembleia Legislativa, a gente vai dar prosseguimento a isso aí, claro. Pretendo fazer uma parceria muito forte contigo com relação a esse assunto, né? Você em Brasília e eu aqui, a gente certamente vai poder ajudar milhares e milhares de famílias aqui no nosso estado, um público realmente muito carente. As pessoas, muita gente sabe que eu sou pai de crianças atípicas, 2 crianças autistas, e a gente vê muito feliz quando tive conhecimento dessa sua iniciativa, realmente eu falei, é por aqui que a gente tem que seguir, a minha parceria com o Daniel tem que se estreitar ainda mais para ajudar muito mais pessoas. É um projeto muito sensível, que eu acabo não dando publicidade, porque é muito delicado. Muito delicado. Muito as famílias também. Então é uma coisa que eu faço de coração e que tem tido muitos resultados positivos aqui, graças a Deus. É isso aí, Daniel. Daniel, agora a gente vai falar sobre segurança pública. A segurança pública aqui do estado de Roraima está, digamos assim, intrinsecamente ligada à vulnerabilidade das nossas fronteiras. Concorda comigo? Com certeza. Você na Câmara Federal, Daniel, observando o cenário atual, o que primeiramente você faria? Isso, inclusive, englobando aí a questão migratória. Sim. Daniel, hoje a gente está entendendo que existe uma interferência, né, de imigrantes muito grande na criminalidade aqui. Não é à toa que nós temos uma ala hoje dentro do sistema prisional só para imigrantes. E a segurança pública aqui é a mesma situação da educação. A gente precisa estruturar nossa polícia. A gente precisa melhorar a remuneração dos nossos profissionais. E a gente precisa fazer concurso público para a gente poder ter uma quantidade que consiga atender as nossas necessidades. Hoje, uma das principais preocupações que eu tenho é que a grande ocorrência de crimes que estão acontecendo em Roraima hoje tem participação de imigrantes. A maioria das vezes entre eles, mas eu digo para vocês que isso é uma questão de tempo, eles expandirem para nós. E eu faço uma crítica muito dura à Operação Acolhida. Eu digo que a Operação Acolhida é uma fraude. A Operação Acolhida em Roraima, ela custa 300 milhões de reais por ano. 300 milhões de reais por ano. E qual é o papel da Operação Acolhida? A Operação Acolhida, quando ela foi criada em 2018, ela foi criada em uma situação de emergência. Então eles teriam que procurar alguma alternativa que conseguisse ser aproveitada naquele momento. Então eles disseram assim, vamos fazer a Operação Acolhida para cuidar da segurança das fronteiras. Nunca existiu isso. Porque não pode ser só na barreira. A segurança, ali existe uma fronteira que a pessoa atravessa sem qualquer dificuldade. Sem qualquer dificuldade. Então não existe hoje, porque não tem um papel das Forças Armadas lá, efetivo. Você vai ter ali na barreira umas 3 pessoas só. Isso não resolve o problema. Interiorização, eles não querem sair aqui do estado de Roraima. E abrigamento, vocês já olharam ali aquilo ali, não tem quem consiga morar. Então eles ficam no abrigo, vê que é uma questão muito insalubre, é uma questão sofrida para eles, eles começam a expandir para as adjacências ali, ficam ali perto. E os bairros vão sendo comprometidos. Eu pergunto para vocês, Operação Acolhida significa só isso? Só. Segurança das fronteiras não existe. Abrigamento, eles não querem ficar lá. E interiorização, não querem. Quer sair daqui no final de semana, levar uma cesta básica para a família e ficar por aqui. Quando o imigrante precisa de saúde, precisa de educação, Raniel, ele vai no estado. O governo federal, a Operação Acolhida para ele está resolvendo o problema da migração. Só que não resolve nada. A Operação Acolhida está enriquecendo militares que têm contratos com parentes ali, empresas prestam serviço para eles, parentes, e enchendo o bolso deles com diárias de pessoas que não são daqui. Vocês querem ter uma curiosidade? Vá naquela antiga escola Ayrton Senna, ali no centro. Está lotado de gente só num hotel ali, ganhando diária todo dia. É mesmo? É a operação. Tu passa lá, é o dia todo caminhando, correndo e ganhando nosso dinheiro.
E quando o venezuelano precisa de saúde, ele vai no posto, no nosso posto, ele vai no nosso hospital geral. O governo federal não ajuda, gente. Quem está suportando a carga da migração toda hoje, é o estado de Roraima, representando o governo e os municípios. Nós estamos vendo. Maria das Dores, a escola aqui no 13 de setembro, 70% dos alunos são imigrantes. Isso é um absurdo. Em Pacaraima tem aluno brasileiro fora da sala de aula. Então isso é preocupante e as pessoas estão fechando os olhos e cruzando os braços. Eu falo para você, Raniel, que uma das principais bandeiras que eu vou ter é acabar com a Operação Acolhida. Ou ela ser reformulada e vir para dentro do problema. Porque para ficar só a gente absorvendo essa carga negativa, isso não pode acontecer. Eu vejo que os políticos não falam nada. O ministro do STF, o Barroso, veio aqui e chorou dizendo que a Operação Acolhida era a coisa mais linda do mundo. Eu lembro. O cara não entende a nossa realidade, não sabe o que a gente passa. Hoje, nossas maternidades estão sobrecarregadas, a maioria são imigrantes que estão lá. E o pior é que por estarem em situação de vulnerabilidade, por ser refugiado, eles têm preferência. Pois é exatamente isso que eu ia te perguntar. Daniel, há uma preferência mesmo no atendimento, uma prioridade? Por uma questão humanitária, eles têm preferência por serem refugiados. Eu pergunto para você, Raniel, se uma pessoa matar 100 pessoas lá, na Venezuela e vier para cá, tu consegue identificar ele? Não. Não tem fiscalização. Não existe. Não tem esse filtro, Não existe um contato entre os governos internacionais para saber quem de fato é refugiado ou quem é um criminoso que fugiu de lá para cá. Não é à toa que as nossas alas hoje do sistema prisional tem alas já só de imigrantes. Olha só, gente, que absurdo. E o que eu vejo assim, mas eles estão só se matando. Isso é uma questão de tempo. Para essa consequência refletir para a gente também. A gente precisa resolver esse problema. E o problema está na Operação Acolhida. A gente tem que acabar com a Operação Acolhida ou fazer o governo federal reformular. A minha tese de doutorado foi sobre isso. Eu falo com propriedade científica que a gente precisa resolver esse problema da Operação Acolhida. A minha ideia é que nós fizéssemos um bloco integrado de governo federal, governo do estado e municípios, e cada um assumisse sua responsabilidade proporcional. Olha, nós temos um custo com a saúde, esse aqui. Governo federal, o seu custo é esse, o estado é esse, o município é esse. Nós temos um custo com a educação, a gente precisa fazer uma política administrativa, financeira e até legislativa para resolver esse problema aqui. Isso, todo mundo em sintonia. E isso não existe hoje. Eu falo para vocês que o governo federal só representa, no sentido de neutralizar a migração, a Operação Acolhida. E não serve. Nós, roraimenses, estamos recebendo toda a carga da Operação Acolhida. Então, minha principal bandeira vai ser acabar com essa Operação Acolhida. E que o governo federal traga para dentro do Estado recurso para a gente conseguir administrar esse problema que não é nosso. Em 2017, foi publicada a Lei de Imigração. Essa lei, no artigo 3º dela, dá mais direitos aos imigrantes do que a gente. Olha, de fato é revoltante. Mas quem foi que criou essa lei? Foi o Congresso Nacional, sancionado pelo presidente da República. E o governo federal, ele criou uma situação e jogou no nosso peito. A Operação Acolhida não serve para nada. Temos milhares de militares ficando ricos e a gente ficando pobre. E Daniel, a gente observa assim, Roraima tem 3 senadores e 8 deputados federais. E desde a criação da Operação Acolhida, a gente não viu muita mobilização que favorecesse a população aqui do estado em si. Defender as nossas pautas, defender principalmente essa questão da prioridade. Se é brasileiro, vamos priorizar os brasileiros, nada contra os migrantes, mas vamos priorizar. Deixa igual para todo mundo. Deixa igual para todo mundo. Dê estrutura pra gente. E dê estrutura. O governo federal precisaria aportar um determinado valor mensalmente para justamente fazer com que essa situação, esse problema fosse minimizado. E a observação que faço, eu pessoalmente, é que eu não observei muito, ou quase nada, esses parlamentares federais atuando de maneira defensiva à população roraimense. Essa é o mesmo pensamento seu? Com certeza. Porque 8 deputados, né, daria para ter um certo peso. Não, a gente vai fazer isso, isso e isso. 8 deputados têm um determinado peso. É uma questão de lógica. Você vai para dentro dos hospitais, a gente vê a quantidade de pessoas, imigrantes venezuelanos lá, sendo atendido. Tu vai para as escolas e vê a quantidade.
não vejo problema, já que a gente tem uma lei. A gente vive num Estado democrático de direito, isso significa que nós respeitamos as leis. Se tem uma lei de imigração que dá o direito de as pessoas virem para cá, diferente dos Estados Unidos, tudo bem, vamos respeitar as leis. Mas a gente não pode ser preterido. O brasileiro, que todo dia é excessivamente tributado, não pode ficar como a última opção. Eu, servidor público, eu pago 41,5% sai da minha conta de imposto e previdência própria. 41,5%, ou seja, 50% do que a gente ganha já vai para os impostos. Já vai para os impostos. 50%. Mas se tu toma um café, tu paga imposto. Tua energia, tu paga imposto. No final das contas, nós somos escravos do Estado. E o mínimo que a gente pede é que a gente tenha dignidade de ter um serviço de qualidade, que nossos filhos tenham professores para poder estudar, que tenham uma educação de qualidade, que a gente tenha segurança pública e não precisa investir em câmera, em cerca elétrica, para a gente dormir em paz. Que a gente, na hora que a gente precisar da saúde, a gente possa ir lá e possa ser bem atendido. Tive 2 casos que aconteceram agora há pouco. Uma amiga minha da Vila Central, Marli, faleceu, infartou, foi pro Cosme Silva, chegaram lá, não identificaram que ela estava infartando, mandaram para a casa dela, ela faleceu na Vila Central. Pastora Jane, uma sogra da minha irmã, faleceu também por um erro médico, uma cirurgia. Eu estou falando no meu caso, de pessoas próximas de mim. E quantas outras pessoas não estão passando por isso hoje? Eu digo e peço a Deus, todo dia, Deus, dá saúde para minha família, porque esse caos que a gente vive hoje é muito perigoso, a gente precisa muito. A gente precisa reformular, a gente precisa se preocupar com quem a gente vai colocar para representar a gente. Isso é muito preocupante, pessoal. Dói meu coração, eu num projeto político, dói no meu coração uma pessoa dizer assim, eu tenho tantos votos e eu quero isso aqui. Eu disse, tu tá acabando com o teu futuro e da tua família, meu. Tu tá acabando com o teu futuro. Exatamente, Daniel. Dói-me. Eu digo assim, minha amiga, eu ajudaria você se você dissesse que era meu apoiador. Mas você querer trocar a sua dignidade, o seu futuro, isso eu não faço. De jeito nenhum. E não é dizer que eu não tenho. É porque isso é que está acabando com o nosso Estado. Isso é que está acabando com o nosso país. A gente precisa mudar isso. Isso é uma vergonha. Ah, mas é o único tempo que eu posso não fazer isso. Eu fui lá na Vila São José, uma senhora me falou, mas é o único momento, faça isso, minha amiga. Vá trabalhar. Faça igual eu. Faça igual eu. Eu comi ovo frito com farinha. Tomei um café preto com pão que não tinha uma margarina. Sabe o que eu fiz, minha amiga? Eu corri atrás das minhas coisas. Ralei, suei. Ninguém me deu nada, Raniel. Mas Deus me abençoa, porque eu sou perseverante, sou determinado. Quando eu saí do Cantar, eu disse, vou ser deputado federal. Disseram que era difícil, que os que estavam no mandato tinham milhões e milhões. Hoje, na capital, nós somos o 2º, colado no 1º, por 1 ponto. No geral, somos o 5º, próximo do 3º e 4º. No meu partido, só o 1º, porque Deus abençoa a gente. E a gente é perseverante. A gente é perseverante, acredita no projeto e segue em frente. Nos esmorece. Daniel, a gente vive em um estado distante dos grandes centros, né? E, assim, o que você pensa a respeito da infraestrutura que a gente tem hoje no estado? Isso aí diz respeito a rodovias, né? A gente está tendo esse acesso em breve até Jorge e tal, né? Como é que você vê esse cenário futuro aí? Na verdade, a gente tem que identificar o problema e buscar a solução em Brasília. Mostrar os resultados. Quando tu fala assim, vou te dar um exemplo. O município do Cantar hoje tem, eu acho que 11 pontes de madeira numa rodovia federal. O asfalto tá bom, mas as pontes... É a 432. Compromete 432. Comprometem a trafegabilidade. Então, tu acaba comprometendo, consequentemente, o desenvolvimento. Você economiza ali 60 quilômetros. Né? Mas as pontes de madeira não dão segurança para as pessoas passarem por ali. Né? E seria uma economia, incentivaria a toda aquela região ali no desenvolvimento. A produção, né? O comércio, mas não tem. Então, a gente precisa disso. Um potencial que a gente tem muito grande, Raniel, é a Guiana. A Guiana, né? A Guiana tem um potencial muito grande hoje. Não só a Guiana, mas por ela ser a sede do CARICOM, que é uma área de livre comércio entre países do Caribe ali, que é um grande potencial. Nós somos os maiores produtores de alimento do mundo. Imagina se a gente conseguir alimentar essas pessoas que hoje não produzem, vivem de turismo, de outras frentes de economia, mas o que a gente não pode ganhar. E o estado de Roraima, que está bem aqui. A Venezuela precisa ser alimentada, precisa ser reestruturada. Guiana, Suriname, Barbados estão colados na gente de Trinidade e Tobago.
os negócios que a gente não poderia fazer. A gente está trabalhando com frigorífico na Guiana hoje, nós estamos trabalhando com comércio exterior de gado, nós somos exportadores exclusivos de gado hoje no estado de Roraima. Então, vendo essa expansão e essa perspectiva. O comércio exterior vai desenvolver Roraima. Outra coisa, as pessoas falam de garimpo. Vamos falar de exploração mineral, que fica mais bonito. Fica mais bonito. Né? O garimpo hoje, ele em Roraima, o que falta é iniciativa e apoio parlamentar, porque tem lei que regulamenta o garimpo no Brasil. Não é à toa que nós temos mais de 800 garimpos ativos, legais no Pará, Brasil. Rondônia, Mato Grosso. Vários. Por que a gente não tem aqui? Fala um exemplo, o que aconteceu agora? Conseguiram regularizar o complexo Barreiras aqui em Caracaraí. Ali é a das terras raras, que vai gerar bilhões para o estado. E quantas outras pessoas? Foi um homem só, que foi o Lu Sérgio, com a empresa dele, que começou a regularizar. Imagina a gente criar pequenas cooperativas e começar a regularizar em Brasília. E isso como é que tu faz, Daniel? Existe uma lei que diz que a gente pode explorar o nosso subsolo, desde que o governo federal autorize. Porque o subsolo e o recurso mineral, ele é da União. Então a forma que a gente faz o garimpo, a comunidade garimpeira não se sinta ofendida, mas errada. A gente precisa corrigir isso. E precisa de um parlamentar que vá lá e diz, olha, eu quero uma autorização para a gente poder explorar a área tal. Aí, com uma autorização do governo, a gente consegue explorar. No meu Instagram, eu fiz vários vídeos explicando juridicamente o que é ilegal, o que não é legal, como regularizar, onde regularizar, quanto tempo. Mas o mais importante que é isso, Raniel, é você ter um parlamentar que pegue na mão e diga, essa bronca é minha, eu vou lá e vou resolver. Eu vou estar todo dia no ministério para conseguir essas concessões aqui. E aí a gente consegue explorar. É isso mesmo. Isso o garimpeiro, né, Daniel, em hipótese alguma, nesse sentido aí, vai se eximir de pagar impostos, né? O governo federal pode cobrar o imposto da cooperativa, mas desde que dê as condições necessárias, tanto estruturalmente como de maneira legal para esses garimpeiros atuarem nessas áreas, né? Com certeza. A gente precisa de uma iniciativa, uma pessoa que pare de se vitimizar, porque eu vejo muito discurso político, porque o garimpo, não sei o quê, mas meu amigo... Cadê a atitude? O garimpo a gente precisa regularizar, porque ele tem uma lei que regulamenta isso, uma lei que diz, se tu fizer isso aqui, tu pode explorar, entende? Existiu uma dificuldade muito grande em relação às áreas indígenas, porque a nossa Constituição dizia que poderia explorar em área indígena. Pode explorar, mas desde que tenha uma lei específica que regulamente. Tem uma decisão do STF agora que disse, o Congresso tem tantos meses para regularizar, editar uma lei que diga como é que vai ser explorado o garimpo na área indígena. Ou seja, vai poder ser explorado também. Então isso é uma questão de tempo, mas as nossas outras áreas podem ser exploradas. Então o que precisa de iniciativa parlamentar. Deixar de fazer aquele discurso vazio, é isso, é aquilo. Populista, né? E buscar efetividade. Eu costumo falar, Raniel, que a gente precisa de pessoas capacitadas representando a gente. Eu hoje faço parte de 0,03% da população do Brasil. Eu sou doutor em Direito por uma Universidade Federal. Sou mestre em Direito por uma Universidade Federal. Me formei numa Universidade Federal. E eu estou preparado para representar o meu estado em Brasília. E representar da melhor forma possível. Eu repito, nós somos hoje, vocês, se Deus quiser, vão ter um deputado federal que vai estar preparado para representar e buscar os nossos interesses e saber qual o nosso direito. Daniel, você é de direita, né? De direita, com certeza absoluta. Meu perfil todo eu sou de direita. Se você analisar no Instagram, vai ver que eu... Porque outra coisa, as pessoas falam de direita e esquerda sem saber o que é direita e esquerda. Eu fiz algumas reuniões com 500 pessoas e as pessoas não conseguiram me explicar o que é direita. Esquerda é Lula, direita é Bolsonaro. Pelo amor de Deus, vamos ser inteligentes, vamos ser estrategistas. Eu sou de direita. Eu tenho um perfil desenvolvimentista. Eu gosto da menor interferência possível do Estado dentro da nossa vida, da nossa família. O assistencialismo, para mim, ele tem que ser passageiro. O que é assistencialismo? Bolsa Família. Eu vou lhe dar Bolsa Família até você poder caminhar com as suas próprias pernas. Um exemplo que eu dou. Em outras situações, não, de vulnerabilidade, como idade, né, uma pessoa com uma limitação física, tudo bem, ali o Estado vai ter que assistir para o resto da vida. Mas uma pessoa que tem saúde, que tem 2 braços, 2 pernas para trabalhar, tu ficar acomodado, dizendo, não, eu tenho meu Bolsa Família, pelo amor de Deus, isso não pode acontecer, porque para te conseguir manter o Estado, tu vai ter que fazer o quê? Aumentar os impostos. E vai refletir na gente, nós mesmos, meus amigos, nós é que vamos ser efetivamente tributados, vamos tirar do nosso bolso mesmo. Aí, às vezes, até a pessoa que está recebendo o benefício está pagando o imposto. É isso e mesmo. sendo comprometido também. Então, eu sou de direita, mas uma direita inteligente.
uma direita estratégia. Não esse extremismo, esse barulho. Não, vamos ser estrategistas. Precisamos investir em empreendedorismo. Em empreendedorismo, termos pessoas que investem, têm o seu próprio negócio, sua própria renda. Todo mundo tem um sonho de ser empreendedor. É uma coisa que a gente tem que incentivar as pessoas, né? Ver uma forma, um fundo, para a gente incentivar a pessoa a colocar o seu próprio negócio, poder regularizar o seu nome, que às vezes está irregular, com alguma pendência. Então nós temos que incentivar as pessoas a serem independentes. Eu sou servidor público, mas eu sou empresário também. Eu sou empresário, eu sou empreendedor. Eu gosto de fazer negócio. Eu costumo dizer, Daniel, que em Roraima, se você tiver uma boa ideia, fomentado por uma boa administração pública, você se dá bem. É o que a gente não tem visto ultimamente por causa dos desmandos, né, de quem governa o Estado há muito tempo, de quem está lá em Brasília, que deveria nos representar à altura. A gente não vê isso. Só que no Estado a gente tem. A estrada até a Guiana sendo concluída, acho que no máximo 2, 3 anos, esse tráfego de veículos que deveria passar pelo Porto de Santana, lá em Macapá, agora vai vir 50% por cá, porque ganha vários dias indo aqui por Jorgeton, né, pelo Porto de Jorgeton, para chegar na Ásia. A gente tem as terras raras, que você acabou de citar, ali em Caracaraí, que também é uma mina de dinheiro. A gente tem aí a Venezuela, que teve essa mudança aí, não sei se de regime, mas o Maduro saiu e a perspectiva é que a coisa melhore por lá. Daniel, a gente tem tudo isso. Como é que você vê a situação da nossa economia de fato e da criação de empregos aqui? Daniel, eu tenho algumas bandeiras. Primeiro a gente tem que buscar incentivar. Eu até falei que a gente precisa, o município do Cantalho precisa ser uma zona de livre comércio, como é o Bonfim, como é Boa Vista, como é Pacaraima, porque está interligado ali, para a gente conseguir desenvolver mais ali, mas é incentivar a indústria a vir para cá, dar isenção, dar uma área para as pessoas, uma concessão de 20 anos aí para a empresa vir para cá, isentar de IPTU, de imposto, para trazer, porque aí a gente hoje, sem empresa e sem indústria, a gente não tem imposto nenhum. Se a gente colocar para cá isentar eles por um período, a gente vai incentivar o desenvolvimento local, vamos gerar emprego, gerar renda. Mas não só isso. Eu falo para você assim, eu tenho 2 bandeiras muito fortes que eu digo que vai ser implementada. Hoje, quando tu fala de projeto de grãos, as pessoas falam assim, um projeto de grão do governo não é eficaz. Ele é político. O que eu quero implementar é incentivar os pequenos produtores. Eu sou produtor, eu planto milho, eu crio peixe, eu crio gado, eu sou um pequeno produtor. É incentivar o pequeno produtor a produzir o ano todo. O projeto de grãos, você chega lá, o governo escolhe aleatoriamente algumas famílias que atendam às exigências dele, plantam 1 hectare de milho ali e o trabalho do pequeno produtor é tirar o milho e colocar numa saca para tentar vender. A gente precisa dar independência para as pessoas. A gente tem que implementar um trabalho onde as pessoas façam a agricultura irrigada e eles produzam o ano todo. Não uma vez por ano, mas o ano todo. Porque a gente come todo dia. Né? A gente come toda semana, come todo mês. Então, eu quero investir em sistemas de irrigação. Usar emenda parlamentar para investir em sistema de irrigação. Para o pequeno produtor, para o médio produtor, a gente fazer o quê? Está aqui seu sistema de irrigação, seu poço artesiano, sua placa solar, está aqui sua licença, desburocratizar, uma licença na FEMAR, uma licença para tirar a ortoga d'água para fazer o poço artesiano, ou seja, desburocratizar para o pequeno para dar independência. Eu digo para você que uma área de 2 hectares hoje você não tem uma renda menor do que R$20 mil por mês. E R$20 mil por mês, meu amigo, são poucos servidores públicos que ganham dentro do estado de Roraima. Então a agricultura irrigada vai ser uma bandeira minha forte. Uma outra com acompanhamento técnico. Porque produzir não é fácil. É rentável, mas não é fácil. Então, acompanhamento técnico. Vamos trabalhar com agricultura irrigada. Vamos incentivar quem quer produzir. E vamos dar independência. Porque depois daquele momento, eu falo, sair do assistencialismo. Isso é uma visão de direita. De direita. Projeto de grãos, assistencialismo, esquerda. Você fornecer a estrutura para as pessoas poderem trabalhar e fazer sua renda é um perfil desenvolvimentista que a gente precisa. Que é a minha diretriz de direita. Uma direita inteligente, que eu falo. Outra coisa que eu vou fazer, Raniel, eu sei que nosso recurso é pouco, mas vou trazer outros colegas parlamentares, senadores, que queiram ajudar a gente a fazer o quê? Implementar, junto com o ensino médio, o ensino técnico profissionalizante. Nossos filhos vão sair do ensino médio com uma profissão nas mãos. Tem muita profissão hoje que está carente no estado de Roraima. Muitas profissões. Identifica essas profissões com certeza.
E o que é melhor? Nossos alunos, aqueles que têm interesse em se profissionalizar junto com o ensino médio, eles vão receber uma ajuda de custo, uma bolsa de 60% de salário mínimo, R$1.000 por mês para estudar. Tu acha que não tem como dar certo, Daniel? Vai dar certo, porque nossos jovens têm necessidades também. Eles buscam conhecimento, têm esperança, mas têm necessidade. Agora, se tu junta o útil ao agradável, não tem como a gente ter evasão escolar. E aí a gente vai estar fornecendo para o mercado milhares de profissionais qualificados. Hoje a faculdade não é sinônimo de emprego. O curso técnico profissionalizante, que são mais de 5.000 que tem hoje cursos técnicos, as pessoas saem e precisam, e de imediato já começam a trabalhar. Em um tempo menor, né, de formação. Com certeza. Daniel, a gente está chegando ao final da nossa entrevista aqui. Assumindo o cargo de deputado federal, qual é a sua primeira ação? Qual seria a sua primeira ação aqui para o estado de Roraima? Daniel, fiscalizar, o que seria? Na verdade, assim, a gente precisa sentar. Eu sei que tem muitos projetos, você tem muitas propostas, eu poderia levantar a bandeira da segurança pública, até porque eu sou de direita, né? Mas eu acho que a gente é uma prioridade também. A educação mas a gente teria que ver o que está acontecendo com a saúde. O que mais me preocupa em Roraima. Saúde pública. Eu não vou ser aquele político parlamentar de ficar brigando com ninguém. A gente vai tentar somar força, entender onde é que está o erro e corrigir o erro. Isso tem que ser feito. Não é verdade? Olha, deixa eu lhe falar aqui, governador, prefeito, está aqui o erro. O serviço não está sendo prestado sem qualidade, o serviço é insuficiente em relação à demanda, está sendo feito um gasto aqui que não é necessário nesse momento, ou que a gente pode segurar ele para investir aqui em cirurgias, em tratamentos. Então a gente precisa entender o que está acontecendo com a saúde. A gente precisa de propriedade. A gente precisa fazer um estudo, mas um estudo de imediato e já começar a tomar as providências, né? É a primeira coisa que a gente tem que fazer. Daniel, bate-bola rapidão aqui. Tá, e eu quero que você me responda em no máximo 4 palavras. Roraima. Desenvolvimento. Família. A base de tudo. Se arrepende de alguma coisa na vida? Não. Tudo foi um aprendizado. Qual é o teu principal desafio como pessoa pública hoje em dia? Ajudar mais pessoas. É isso aí, pessoal. Conversei com o Daniel Trindade, candidato a deputado federal. Daniel, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu espero que antes da campanha terminar, ele está a todo vapor, né? Assim como eu também, nesse período de campanha. Mas antes da campanha terminar, desse período terminar, eu quero que você volte aqui para a gente conversar mais. Perfeito. Considerações finais. Quero agradecer a oportunidade, reforçar para as pessoas que estão assistindo a gente que é muito importante. A gente, no dia 4 de outubro, fazer uma escolha correta, pensando não só na gente, não só no momento, mas também no futuro dos nossos filhos, da nossa família, das pessoas também. Valeu, Daniel, obrigado. E a você, obrigado também. Até a próxima.